Está no ar o programa Dicas da Veveta. Aqui você vai saber tudo sobre o mundo pet. E as férias estão chegando, com elas festas, churrascos, encontros de amigos nas nossas casas, não é mesmo? E muitas vezes os tutores levam seus pets para acompanhar esses eventos. E hoje está aqui para conversar comigo a médica veterinária e nutricionista, a doutora Ana Carolina Medeiros, trabalha na Clínica Veterinária Cuidar todos os dias. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Doutora, olha só, nessas festas em geral, onde os tutores levam seus pets, muitas vezes os convidados e tudo mais acabam oferecendo alimentos proibidos ou que não são recomendados até pelos tutores a esses animais. E isso promove uma intoxicação muito rápida, fazendo com que os animais tenham que procurar hospitais ou clínicas 24 horas para fazer o primeiro atendimento, né? E como que a gente pode, que dica que você pode dar para a gente tentar fazer com que os convidados não ofereçam comida humana aos pets dos... Eu acho que a primeira questão é que as pessoas antigamente alimentavam os animais com a nossa comida. Era hábito de dar o resto da nossa comida. Então tem um monte de gente que não entende isso, que hoje não é assim. E por vezes a pessoa não faz por mal. Ela não dá pensando que vai intoxicar ou alguma coisa, ela dá um restinho de comida porque é hábito. Antigamente se fazia isso. Então eu acho que a grande preocupação não é só um alimento tóxico, é tudo. Você tem que explicar para a pessoa, olha, meu animalzinho, ele só come ração, ele não pode comer outra coisa, ele não está acostumado nem com petisco, então ele não pode receber outra coisa. Então tem que deixar todo mundo muito ciente, porque não são só alimentos tóxicos. Às vezes uma coisa qualquer, mesmo que não faça mal para ele vai fazer porque ele não está acostumado. Então eu acho que o primeiro ponto, quando for levar para uma festa de Natal, Ano Novo, é conversar. Explicar, olha, ele não pode... E é isso, tentar deixar todo mundo ciente, principalmente aos alimentos que são tóxicos, né? Porque tem coisa que faz ir para pronto-socorro e pode levar até a morte. Pois é. Eu costumo recomendar também que o tutor alimente esse pet antes de sair de casa, né? É uma forma de deixar o animal um pouco mais satisfeito. Sempre tem aquele petzinho que ele é comilão, que ele olha alguém comendo, ele vai querer um pedaço e de repente você pega uma criança... alguém que vê que ele está pedindo e não tem como não dar. Ela vai acabar dando um pedacinho e isso pode fazer um mal danado. Então, se você tem um pet que tem algumas necessidades especiais, se é um diabético, se é um animal que tem restrições de alimento, talvez precise repensar essa questão de levá-lo, te acompanhar Sim. em alguma festa, em alguma coisa, porque às vezes aquilo que seria um passeio satisfatório acaba se tornando um grande problema, né, Sim. doutora? Pode levar à internação, à morte, enfim. Que tem coisas que são graves. Chocolate, por exemplo. Você pega a sobremesa de Natal, Ano Novo, pronto, se um animal come daquilo... Chega, inclusive, a convulsionar por uma questão de se alimentar por rápido, chocolate. Para o ponto-socorro, não conseguir reverter rápido, a gente pode até perder. E uva? Uva é muito comum, né? Uva é outro alimento extremamente comum. Principalmente nessa época do ano. Não é? Um arroz com uva passa, farofa com uva passa, pronto. Mesmo que seja um pouquinho, é muito arriscado. É difícil reverter uma intoxicação por uva. A gente já passou por algumas crises de intoxicação por uva e olha, é muito complicado. Claro que a gente já ouviu de tutor dizendo, mas meu animal sempre comeu e tudo mais. Mas o risco sempre existe, né, Ainda doutor? mais porque você não sabe o histórico desse animal. De repente ele já tem um problema, a uva ela dá problema no rim, de repente ele já tem um problema que está ali mascarado, quietinho, você não descobre, quando come, pronto. Aí estoura, vira uma bomba e quando você vê vai ser difícil de reverter. Doutora, e num churrasco? Né? Qual que são as maiores preocupações que o tutor precisa ter com os pets? A minha grande preocupação com o churrasco é que, primeiro, as carnes são cortadas, então é muito fácil de cair no chão e você não perceber. Segundo, que tem muita gente que não come, por exemplo, a gordura da carne. E ela vai largando num cantinho e o animal sente o cheiro, vai, pega e isso pode dar um problema gigantesco. A gordura pra gente ela já faz mal. Imagina pro pet. E é extremamente palatável para os pets a gordura, né? Pra gente também, né? Então esse que é o problema. Quem não come, larga. Além da gordura, você tem a questão dos embutidos, salsicha, linguiça, que também comem churrasco. E se eles comerem, faz um mal danado, que também é extremamente palatável. E tem toda a questão de ingerir corpo estranho. Às vezes você faz um churrasco de espetinho, você deixa aquele espeto, ele fica sujo de carne,
com a gordurinha, o animal vai no lixo, come aquilo e aí pode perfurar todo o sistema dele, dá um problemão. E também tem as marcas das linguiças, sim, que vem, né? O plastiquinho que nós também já tiramos fica preso algumas lá dentro. vezes. Sim. Osso, que também é a mesma coisa, fica com gostinho do tempero, o animal vai, fica mastigando, aquilo pode entrar de um jeito errado na boca, no céu da boca, garganta, pode ir perfurando tudo e até ter que ir para a cirurgia para retirar aquilo. Porque a gente já teve casos de... Na verdade, o que acontece com o osso, que são os ossos longos, eles quebram em bisel, eles quebram chanfrados, né? E isso vira uma faca dentro do trato gastrointestinal, né? E às vezes fica retido no palato, né? Dentro do céu da boca, às vezes fica retido no esôfago, né? No estômago. Então, também são problemas muito comuns E tem casos que você nem percebe na hora que ele comeu. Você vai ver depois de um tempo, o animal começa a ficar moadinho, quietinho, para de comer, começa a tossir. Você fala, o que aconteceu? E você vai descobrir depois de um tempo e aí cada vez vai ficando mais difícil de reverter isso. Nem me fala. É um dos maiores problemas que a gente tem na questão do churrasco. Eu acredito que sejam os corpos estranhos de fato. E tem a questão do sal também, né? Porque você tempera uma carne, você joga só sal, bate assim, fica aquele monte de sal no chão, o animal vai lambendo. Também. Uma crise de hipertensão, que isso acontece com humanos, não vai acontecer com pet. Né? Você tem uma crise de hipertensão que nem sempre você também consegue reverter. E não então é tão fácil de você verificar uma hipertensão num paciente, né? Não é igual em humanos. Nem me fala. E aí ele realmente... Porque sai o sanguinho, né? Mesmo que você tire a carne da churrasqueira e vai levar para uma pia, para alguma coisa, pinga sal. Às vezes até na hora que você está temperando, que você faz assim na carne, como você usa o sal grosso, ele voa, você bate a carne para voar um pouquinho de sal, voa para o chão. O animal fica ali lambendo aquele chão e lambe o carvão, a sujeira, o sangue, o sal, pronto. Então, outra dica também, de repente, é deixar esses pets numa coleira, perto do tutor, né? Para que evite ele ter o contato direto com esse chão da churrasqueira. Sim. Doutora, festas com crianças, né? Quais são as dificuldades e os problemas que a gente vai ter com os pets? A gente tem duas questões quando envolve crianças. Primeiro porque, assim, a criança ela é mais baixinha, o animal pode subir e pegar o que está na mão, que isso acontece, normal, na nossa rotina. Você sabe quantas vezes que a gente ouve, mas ele rouba da criança, porque ele rouba de gente adulta, imagina de criança que é pequenininha. Uma grande preocupação minha em festa de criança são os doces, principalmente os doces. Você tem, no Natal e no Ano Novo nem tanto, mas você pega uma festa de aniversário, você tem bala, chiclete, bolo, qualquer coisa, por exemplo, que for feita com adoçante, com o xilitol, que é extremamente tóxico para eles, pronto, pode levar a convulsão e dar um problemão. Então, a minha grande questão com as festas de crianças é explicar para a criança, primeiro, não pode dar, vai fazer mal para ele, se quiser dar, deixa um potinho de ração, um petisco, qualquer coisa. Explica para a criança que só pode ser aquilo. E tomar muito cuidado com bala, chiclete, pirulito, porque imagina se come o pauzinho do pirulito. E vai comer. Vai comer. Não tem como, vai estar com um docinho, vai comer. Roubando coisa da mão. Os enfeites também, porque vão estar sempre do lado de doces, né? E com o cheirinho, às vezes até melecadinho, você pega enfeite de festa mesmo, que ele fica melecado com o doce, eles vão comer. E outra, né, as crianças deixam, muitas vezes, come e larga metade do negócio na mesa. E fica enroladinho no guardanapo ali em cima na mesa, põe do lado num copo de refrigerante, alguma coisa assim. Tem pet que bebe o refrigerante, se deixa o copo no chão, eles vão e bebem tudo. Então, e alguns refrigerantes têm adoçante, que faz muito mal para eles, sem contar o açúcar, né? Que pode dar, de repente, um animal que tem uma diabetes controlada, que está ali estável e come um bolo, bebe um pouco de refrigerante, pronto, ele tem uma crise. Queridos, então fica a dica da doutora Ana Carolina. Todas as sobremesas que tem xilitol, que tem adoçantes, são extremamente tóxicas para os pets. Então, não achem que porque o alimento é dietético, esse animalzinho pode ser alimentado com esse... ele é muito mais perigoso. Com esse produto que a gente usa tanto, a gente usa super na rotina, né? Sim, tem tudo, tem na pasta de dente, tem no chiclete, na bala, tudo. Pra gente é rotina, só que pra eles é extremamente tóxico. Essa é uma dica super importante. E na ceia de Natal, quais são os grandes vilões? A gente já falou da uva. Eu acho que assim, não só na ceia de Natal, é que a ceia de Natal, ela é farta, né? Então você tem todo tipo de alimento ali disponível. Eu acho que são os mesmos que a gente tem que se preocupar sempre.
A uva, que pode levar a um problema gravíssimo no rim e você não conseguir reverter. E é rápido, né, doutora? É rápido. Chocolate, que também é extremamente rápido, também está muito disponível. Você nem percebe, mas tem chocolate em quase tudo que você come. Às vezes uma bolacha, uma cobertura de alguma coisa tem chocolate. Cebola. Cebola é gravíssimo, também é muito rápido, você come, eles intoxicam. Doutora, até uma coisa importante de falar, que não cabe ao assunto agora, as papinhas de neném tem muita cebola. E alho também, que também em certa quantidade faz mal. E assim, eu vejo muitas vezes, a gente recebeu há poucos dias de um paciente nosso que infelizmente veio a óbito, né, por câncer. A cliente levou pra gente, pra doação, papinhas de nenê. Da Nestlé, assim, essas coisas. Então, papinhas de nenê é tóxico para animal. E hoje a gente tem um monte de produtos, de pastas, de alimentos úmidos, especializados para pets. Por favor, então, na verdade acabei lembrando que você comentou da cebola, mas não usem papinha de nenê para animais. E ela não precisa ser assim, de repente o tutor não gosta daquela papa, ai, mas é uma pasta, é feio, é marrom. Existe hoje para vender no mercado, é específica para animal de comida. Comida mesmo, dentro da latinha, e ela vem já batida para essas situações, onde o animal não está muito bem, está doente, está se recuperando, existe até a de comida. Então não justifica mais você ir ao supermercado humano e comprar uma humano que vai fazer mais mal. Então, papinha de nenê nunca, tá? E se eu tô falando de um animal debilitado, até um pouquinho pode ser pior. Pois é, isso é super importante. E a gente pegou um quadro de uma anemia super severa por conta do uso de cebola. E é um pouco, não precisa ser muito a cebola. E isso me preocupa no Natal e no Ano Novo. Primeiro que a gente tempera tudo com cebola. É nosso, é rotina. E às vezes assim, você pega aquela partezinha de cima do arroz, onde fica toda a cebola, e meio que descarta, e descarta para onde? Para o animal. Pronto, pode dar problema. Além da cebola e do alho, que também fazem mal, tem a uva que a gente já falou, o chocolate, leite e derivado. Alguns animais toleram muito bem, mas é totalmente contraindicado. Vômito, diarreia, dá muita alergia. Os animais comem um pouquinho de alguma coisa que tem leite e eles começam a se coçar, a perder pelo. E você tem a questão da cafeína. Gastroenterite aguda também, né? Porque, veja bem, eu sempre brinco que os únicos animais, você como nutricionista pode falar melhor, que bebem leite depois do período neonatal somos nós humanos, né? Os animais, eles não têm a enzima que vai digerir a lactose. Então, aquele leite entra no estômago e fermenta, né, doutora? E aí pronto. E aí gera toda uma gastroenterite, vômito agudo, todo um processo. uma diarreia aguda. E aí, realmente... muito rápido. Você vai sair da sua festa de Natal e direto para o hospital. Pronto-socorro, sim. E isso, assim, dependendo do quadro, gera uma internação. Tem que ficar muito tempo internado, repondo o volume, porque ele teve muita diarreia, teve muito vômito. E dependendo de como fosse, o animal já estiver um pouquinho debilitado, de repente você levou porque você não queria deixar ele sozinho em casa, ficou com medo dos fogos. Ele tá meio adoentadinho, pronto. E aí você pode ter um problema do tamanho do universo, porque ele já estava meio malzinho, e uma coisinha vai levar a um problema gigante. Falando nos fogos, Paulinho, solta a nossa dica. Resolva de uma vez o problema do medo com fogos de artifício do seu pet. Mas antes de continuarmos, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Fogos de artifício, jogos de futebol, Natal, Ano Novo e até eleições, não é mesmo? Seu pet fica desesperado ao ouvir esses sons. Mas você pode iniciar a dessensibilização por fogos. Grave o barulho dos fogos no seu celular, coloque o som no volume baixo e realize atividades que seu pet adora, como jogar bolinha, passear de carro ou ofereça alguma recompensa. Ao longo dos dias, você deve ir aumentando o volume gradativamente até o momento que ele não tenha mais medo. E se por acaso você aumentou o som e ele ficou com medo, volte ao volume anterior e continue com a brincadeira. A ideia é que ele associe o som dos fogos a algo que ele tenha prazer em realizar e dessa forma irá perdendo o medo aos poucos. Vale lembrar que é um treinamento de dias e para alguns pets pode levar meses, mas não desista, vai dar certo. Depois me conta a sua experiência aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos que também têm pets com medo de fogos de artifício. Um beijo e até o próximo vídeo.
Eu espero que você tenha gostado dessa dica e toda semana tem dica nova lá no canal do YouTube, Dicas da Veveta para você. Acho que essas dicas, pelo menos a gente faz com bastante carinho para poder trazer um conforto maior para os seus pets. Então não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal, tá bom? Voltando com a doutora. Doutora, me fala um pouquinho de quais são os sintomas de intoxicação alimentar que o tutor precisa estar atento nesses momentos de festas. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa vai perceber é que o animal começa a vomitar. Ele pode vomitar uma vez, duas, ou ele pode começar a vomitar muito. Vômitos seguidos em sequência, mesmo que não saia nada. Ele fica naquela mímica de sair, isso já é um sinal importante. Diarreia, esses são os dois clássicos. O animal começa a demonstrar isso. Mas ele pode começar a salivar muito, ficar espumando na boca, você olha para ele, tá escorrendo assim. A salivação é náusea, né, que a doutora está comentando. Então, essa salivação pode ser a intoxicação por alguma coisa que ele pôs na boca e incomodou, sim, né? Até uma queimadura com luzinhas de Natal, essas coisas que eles colocam na boca, machuca, queima e ou vai comer salivar. Alguma coisa quente que de repente caiu no também. Chão, alguma coisa assim. E alguns animais têm outros sintomas de náusea também. Eles lambem o chão. Tem muito que você olha que ele fica lambendo o chão compulsivamente e andando. E aí você olha, ele está enjoado, ele está nauseado. Você tem casos de convulsão, que são os mais graves, onde eles caem de lado, começam a balançar as perninhas. E tem alguns animais que ficam apáticos, quietos. Dor abdominal, né? Eles ficam muito prostrados, muito quietos. Eles podem sentir uma dor absurda que chega até a fazer uma posição que a gente chama de prece, onde eles baixam as patinhas da frente e levantam o bumbum para o alto para tentar dar uma esticada na barriga e ajudar. Mas são esses sintomas mais clássicos. Qualquer sinal de vômito e diarreia, ficou quietinho do nada, não estava assim, ficou quietinho, já tem que correr pro pronto-socorro, porque, assim, tempo é fundamental nesse processo. Descobriu, tem que saber o que foi, tentar descobrir o que ingeriu, quanto ingeriu e correr pro pronto-socorro. Porque pra gente, veterinário, é muito importante saber o que foi e quanto foi. Porque pra gente faz diferença num tratamento. Sim. O que acontece é o seguinte, quando o animal ingere algum alimento, ele tem um período de absorção desse alimento. Então, dependendo de quanto tempo ele ingeriu, a gente tem procedimentos e manobras que a gente faz mais tranquilos. Uma lavagem estomacal. Você consegue induzir o vômito em algumas situações? Isso, induzir vômito, que é mais fácil de tudo, sim, né? Dependendo do que for, né, doutora? Também, porque que em alguns casos pode ser pior. Você tem que colocar num soro, entrar com medicações imediatas na veia. Por isso que é muito importante identificar e correr para o pronto-socorro. Correr. E hoje em dia tem um monte de lugar que fica 24 horas aberto, não tem justificativo de falar, Natal, não vou. Não. Tem que ir. Tem que levar imediatamente. Porque tempo é vida, né? Nesses casos, sim. E o grande problema que eu acho às vezes é que alguém deu alguma coisa escondido. Não fala. Não fala, vê o pet começar a passar mal, fica pior, porque aí ele não quer contar para não resolver. Ele fica, não vou falar porque fui eu. E não vou resolver, não vou causar um problema no Natal. Sim. E aí o animal vai estar sofrendo as consequências de tudo isso. Você pode até perder esse animalzinho, é esse o ponto. Que as pessoas não conseguem entender é que um agradinho, que seja um pedacinho de alguma coisa, você pode acabar perdendo aquele pet e não tem o que fazer. Se demorar muito, a gente não consegue reverter. Dependendo do que for também. Pois é. E osso, doutora? A gente comentou, mas osso pode ficar retido na cavidade oral e no estômago. Normalmente os de frango são os piores. E o osso, na verdade, ele pode ficar retido em qualquer lugar, né? Ele pode, desde a boca até o intestino, ele fica preso em qualquer lugar. Descer rasgando, né? E é o que as pessoas mais dão. Porque a gente tem em desenho, filme, cachorro pode comer osso. E não é bem assim. E por alguns ossos podem, né? Mas são poucos, Mas né? eu acho que ainda assim tem que pedir orientação para o veterinário. Tem que saber se aquele animalzinho pode. Porque foi o que eu disse no começo. De repente, é um pet que está acostumado a comer só ração. Se você der um osso, mesmo que seja sem tempero, ele vai passar mal do mesmo jeito. De repente, é um animal mais sensível, que não suporta algumas coisas. Então, tem que pedir orientação para quem conhece ele, para quem cuida dele. Não é só entregar. Só que as pessoas ainda têm a ideia de que pode comer tudo e acabam entregando. E os sintomas quando o animal tiver um quadro de osso retido? Bom, às vezes eles começam do mesmo jeito, vômito, diarreia, mas normalmente vem muita dor abdominal junto. Então você percebe que o animal estava bem e ele de repente começa a ficar muito quieto e sentir muita dor. Às vezes você passa a mão para tentar entender
onde que está doendo, quando pega na barriga eles gritam, choram, porque é desesperador. E porque tosse, tá ali, né? A sensação de engasgo na garganta, também, né? Sim. Às vezes fica preso, como você diz, na garganta e está sangrando aquilo, ele fica tentando tirar, mas ele não consegue, porque está preso. Às vezes pode machucar o céu da boca, e aí eles ficam babando, com náusea, tentando e não deixa abrir a boca porque fica com mais dificuldade. Porque dói, né? Dói. Então eu acho... E a questão do osso, o que me preocupa não é só nem ele ficar preso. É que a grande maioria dos ossos, principalmente em Natal e Ano Novo, eles estão muito temperados. Pensa, por exemplo, num pernil, em um frango que ele ficou marinando no tempero. O quanto que esse tempero pode ser tóxico para o animal no osso, porque isso pega no osso. Sim. O tempero pega. Não tem, se pega na carne inteira, vai pegar no osso. Então ele come aquilo, tem cebola, entende? Todos os compostos tóxicos do tempero, que a gente usa muito condimento para fazer essas carnes no Natal e no Ano Novo, pronto, ele pode se intoxicar por duas maneiras. Ele se intoxica pelo tempero e acaba tendo um problema com o corpo estranho porque ingeriu o osso. É importante reforçar essa questão, então, dos temperos que são colocados nos alimentos humanos, e muitas pessoas hoje estão fazendo alimentos caseiros, né? Alimentação caseira. Sem orientação. Sem a orientação de um profissional, uma nutricionista assim do seu gabarito, né, doutora? E aí acaba colocando cebola, alho, que são temperos corriqueiros que a gente utiliza na nossa alimentação. Achando que está fazendo bem, falando, nossa, eu vou temperar, coitado, vai comer arroz sem tempero? Não pode. E nisso está gerando uma intoxicação. Primeiro que a alimentação natural ela tem que ser balanceada. Você não pode simplesmente cozinhar arroz e frango e achar que está tudo bem. Não é isso. Longe disso. Está longe de ser isso. A alimentação natural tem que ser pesada, tem que ser elaborada, tem que calcular, ver como é que está o corpo do pet, se ele está gordo, se ele está magro, para saber quantidade. Então não é cozinhar de qualquer jeito, nem pegar um site na internet que diz como que faz uma comida e fazer. Às vezes nem sal é indicado colocar, dependendo do tipo e da saúde daquele pet. Então não é assim. Exames antes de começar uma alimentação caseira. Durante, até você encaixar a alimentação e parar de achar que precisa ficar mudando também. Porque às vezes o animal come dieta caseira e a pessoa fica, não, mas eu quero dar outra coisa. Tudo bem você trocar um pouquinho, mas é o que a gente fala, tem muito alimento que é tóxico. Então tem que ter orientação, não dá pra você olhar na internet e falar, vou fazer. Não tem condição. Você acaba piorando a saúde do animal, que você está querendo que seja um negócio positivo e não vai ser. Então fica a dica aqui para uma nutricionista que, quando você quiser entrar com uma alimentação caseira, procure um profissional antes de começar, verifique então a saúde desse pet, vai ter que ser tudo calculado, nível de proteína, carboidrato, lipídio, fibras. E eu tenho outra preocupação também, que a pessoa tem que estar preparada para entrar com a alimentação caseira. Com a ração é muito fácil, você deixa o potinho cheio de ração, sai e vai trabalhar. De repente você teve um problema, não vou voltar para casa hoje, tudo bem. Tem raçãozinha no pote, tem aguinha, vai dar tudo certo. Um animal que come dieta caseira, ele tem horário para comer. Como que você oferece? Você põe água nessa comida? Não põe? Como que a sua veterinária te orientou? Você vai esquentar? Vai oferecer na temperatura ambiente? Vai oferecer gelado? Isso vai depender de cada animal. Quem decide isso é o médico que atende esse pet. E a partir do momento que você decide que vai introduzir a dieta caseira, você tem que estar disposto. Então, ok, eu tenho que estar em casa 9 horas da manhã, que é quando ele vai comer o café da manhã. Tenho que estar em casa meio-dia, quando ele vai fazer o almoço. Tenho que estar em casa às 4 para o lanchinho da tarde e às 8 da noite para a janta. Quantas alimentações você vai oferecer por dia? Uma de manhã e uma de noite? 3? Isso tudo tem que ser adequado para aquele animal e isso tem que ser estudado com o médico veterinário e com a sua rotina. Então, a alimentação caseira não é para todo mundo, não é para todo tipo Leva tempo de cozimento, tempo de estruturação, né, doutora? Você tem que pesar. Equilíbrio de tudo isso. Sim, e toda a rotina, né? Porque com a vida espaço no freezer. Espaço no freezer. Se você quiser cozinhar uma quantidade para a semana. Porque você não vai... a alimentação dos pets, ela não é tão simples de fazer. Você não é igual a gente come arroz, feijão e bife. Eles têm que ter uma dieta muito mais variada do que a gente e, além de tudo, receber um suplemento. Então, não é um negócio que você pode chegar e falar, vou fazer hoje, todo dia antes dele comer eu vou fazer. Não dá pra fazer isso, a não ser que você tenha muito tempo disponível. 2, 3 horas pra cozinhar todo dia, pra oferecer aquela comida. E essa é a minha grande preocupação, que as pessoas começam com a dieta caseira. O que me incomoda, doutora, é que eu acho que hoje está muito na moda as pessoas quererem introduzir alimentação caseira sem ter uma base efetivamente para fazer isso. E aí, doenças como dificuldade ou falta de cálcio... Deficiência de vitaminas, está voltando, que a gente não tinha isso há anos. Sim. Porque as pessoas acham que elas podem fazer o que elas querem,
e que a internet vai responder todas as dúvidas, né? Sim. E aí os animais estão voltando com deficiências que a gente já tinha resolvido antes. E que hoje já é muito mais difícil de tratar porque nem existe mais essa doença, não tem mais. Então a gente já tem até dificuldade de reverter essas coisas. E lembrando que vitamina e mineral não é um negócio que você põe no soro e repus, acabou. Não, é difícil de repor. Você leva um tempo de tratamento. Você vê a gente, quando tem deficiência de vitamina, você passa meses tomando remédio, meses fazendo reposição. É a mesma coisa para os animais. Só que às vezes para identificar isso demora muito. Pois é. Me fala uma coisa, doutora. Alguns tutores vão viajar e vão deixar esses pets em hotéis, enfim, com a família e tudo mais. Qual a sua preocupação com essa relação da parte alimentar e como que você acha que o tutor deve, como é que fala, orientar essa equipe? Porque eu já vi alguns hotéis que querem oferecer mimos, vamos dizer assim, um agradinho. E durante a estadia, e aí gera realmente um problema. Eu acho que o tutor tem que deixar tudo muito claro, tudo muito explicado. Eu sempre oriento os tutores que eu atendo a fazer cartinha. Escreve, porque a pessoa no hotel, assim, ela não vai se lembrar. Então escreve, olha, o meu pet ele come tal hora e ele come tal porção. De repente, leva a porção já amarradinha num saquinho. Se for com dieta caseira, leva congelado a porção. Essa porção tem que ser servida tal horário e aquecida por tanto tempo. Ou não, ela é servida a temperatura ambiente, ele come tantas vezes por dia. Porque o hotel, de repente um parente, ele não sabe como funciona. Então ele enche aquele pote com a comida e deixa ali. Imagina se é uma dieta caseira que estraga. Não pode ficar aberto. E levar os petiscos que o pet está acostumado a comer. Ou não. Ou deixar claro que não pode oferecer nada, não pode oferecer petisco. Eu acho que o mais certo, fazer uma cartinha, escrever tudo, deixar tudo muito claro e tudo em saquinho, separadinho. Por exemplo, porção diária, até com um petisco dentro, coloca a ração e um biscoitinho, se come biscoitinho, um pedaço de fruta, alguma coisa assim. Mas tem que deixar tudo muito claro, por isso que eu gosto de pedir para escrever. Acho que escrever é a chave do sucesso. É porque é aquela velha história, principalmente não no hotel, mas na casa de familiares, é comum o animal ser introduzido à rotina dessa família, e aí, que não é a rotina que ele tem, que e ele aí tá vem os problemas, principalmente essas gastroenterites. Animal, quando está com dor de estômago, ele bebe água para provocar o vômito. Isso é muito importante que vocês saibam. Então, quando você um vômito se torna 2, 3, 10, o animal já desidratou, já desenvolveu uma gastrite, às vezes barra úlcera, que a gente fala, principalmente numa condição de corpo estranho. Então, assim, o animal vomitou uma vez, vomitou a segunda, se preocupa com isso, vai pegar uma orientação do médico veterinário para que verifique exatamente o que está acontecendo antes de que o problema fique maior. Não deixar o animal vomitar 20 vezes para falar assim, nossa, acho que agora eu vou para o pronto-socorro, porque é muito mais difícil de reverter. É isso. E os enfeites de Natal, doutora? Quais as dicas aí para final do ano? Eu acho que você tem que conhecer o pet. Se você tem um pet que você já sabe que ele come tudo e que ele é terrível, de repente colocar essa árvore um pouco mais alta para ele não pegar, tomar cuidado com luzinha, como você disse, que às vezes a gente põe na tomada, fica uma pendurada, aquilo pisca, chama atenção, ele morde, quebra no céu da boca, queima, pronto. Então assim, deixa mais alto se já conhecer que é um animal mais arteiro. Tentar comprar alguma coisa que não machuque também e que seja maior. Hoje você tem um monte de enfeite que é bichinho de pelúcia, você deixa pendurado, eles são grandes. Misericórdia, eles vão pegar todos. Mas eles são maiores, pelo menos não engole, entendeu? A minha preocupação é engolir. Ainda que ele tire da árvore de Natal e vá brincar, você se diverte com isso também, pelo menos, entendeu? Fala, não pode pegar, e pendura de novo. O que me preocupa são aquelas bolas que quando elas quebram, elas quebram. Eu não sei se é vidro aquele material, mas ele fica... Pérfuro cortante. Então, e corta a boca, e vai sangrar, e às vezes tem que anestesiar o animal só para suturar um céu da boca, porque mordeu uma bola. Então isso tem que tomar muito cuidado. De repente uma bola, que ela seja uma linha enrolada num isopor, alguma coisa assim. Mas claro, tem que ficar de olho de qualquer maneira para não engolir. Então a minha dica é colocar mais alto para que eles não peguem. Eu acho assim, queridos, chegou na casa de um parente, alguma coisa com o seu pet, já percebeu que ele começou a ficar muito olhando as coisas e tudo mais, vai depender de você qual a postura. Ou vai colocar ele num ambiente seguro, pedacinho da casa, né, que seja mais seguro, ou
brincar com ele para cansar esse animal, para ele deitar, ficar um pouco mais tranquilo. Para ele dormir? Durante essa festa. Orientar as pessoas, então, que se ele já está debilitado, por favor, que não dê nada para que ele se alimente durante esse período. Explicar que hoje os animais não comem mais qualquer coisa. Olha, ele não pode comer nada, não precisa agradar. Cuidado com o lixo depois da festa, onde vai colocar, se esse animal tem acesso ou não. Né? Eu acho que essas dicas ficam importantes aí, né, doutora? É isso. Te agradeço muito pela entrevista. Obrigada. Queridos, olha só, a nossa entrevista vai repetir agora, no dia 30 de dezembro, justamente porque é um assunto que é super importante para a gente falar tanto no Natal como no Ano Novo. A gente fez esse programa com bastante carinho para vocês, né? E eu espero realmente que tenham recebido essas dicas que vão fazer toda a diferença nessas festas de final de ano, tá bom? Meu beijo, meu muito obrigado pela audiência e até o ano que vem, com dicas e com entrevistas e com matérias super bacanas para você.